Adonai ro'i lo ihsar. Nesse salmo. Esse salmo, o motivo da gente analisar esse salmo hoje é para que as pessoas os irmãos sejam criteriosos, tomem cuidado ao ler as coisas, ao interpretar as coisas e se perguntem: a pessoa que está me ensinando passa confiança? É isso que ela está fazendo? Nós só temos uma chance. É esse tempo de vida que a gente está. Se a gente errar, não vai dar para corrigir do outro lado. Então é importante que a gente esteja seguro. Salmos de números 23. Eu vou ler como está escrito e depois a gente vai trabalhar o texto. Ok? Está escrito assim na minha versão: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz descansar em verdes pastos e me leva a águas tranquilas. O Senhor renova as minhas forças e me guia por caminhos certos, como Ele mesmo prometeu. Na versão de vocês está: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça. É isso que está escrito? É. Por amor do teu nome, né? Ele fala que ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Amém. Então vamos orar. Pai, em nome de Jesus, pedimos a Ti que nos encaminhe na verdade, nos guarde de todo o erro e nos faça compreender, Senhor Deus, a Tua vontade para nós. Deus, nós sabemos que o Teu caminho é certo e que o Senhor está trabalhando poderosamente nas nossas vidas. Guia os nossos corações, em nome de Jesus. Espírito Santo, faz um grande trabalho nessa noite. Obrigado. Irmãos, eu não vou indicar aos irmãos que aprendam hebraico, mas é interessante a gente conhecer a língua que é a origem do que a gente está lendo. Porque de lá para cá teve muita gente, muito trabalho, muitas mãos trabalharam, né? E toda vez que o homem põe a mão em alguma coisa, ele coloca a assinatura dele. E isso, apesar de muita gente não acreditar, é fator fundamental no trabalho de Deus. Deus conta com a nossa participação. Nenhuma das pessoas que escreveu a Bíblia estava tomada, estava fora de si, ensandecida, ou eram pessoas como eu e você, cheias de vontade de fazer a coisa certa, lutando contra um sistema que estava funcionando já errado naquela época, e com certeza contribuiu com a sua maneira de pensar. Eram pessoas como nós, com os mesmos vícios que a gente tem, talvez diferentes, talvez piores, talvez melhores, os mesmos erros, as mesmas falhas. Mas por que eu vejo os santos representados no mundo de hoje, assim, com aquele arco na cabeça, com aquela posição santa lá? Pois é, aquelas pessoas, elas só são uma representação gráfica, nunca existiram. Todas as pessoas que estiveram antes de nós nesse planeta eram iguais a nós. Os mesmos medos, as mesmas covardias, as mesmas fraquezas, as mesmas incertezas e as mesmas virtudes. Umas mais, outras menos, mas eram humanos como nós. E isso, ao invés de ser uma coisa que depõe contra as pessoas, ao contrário, faz bem. Porque eram pessoas sujeitas aos mesmos erros. Então, quando nós erramos, a gente pode dizer: todo mundo antes de nós errou. Todo mundo falhou antes de nós. Todo mundo foi um péssimo pai um dia, um péssimo amigo, um péssimo irmão, um péssimo cristão, um péssimo cidadão. Todo mundo, todas as pessoas. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que, ainda que
olhemos agora e vejamos uma obra bonita, bem feita, bem acabada, na verdade tem muitas mãos, muitos erros e muitas correções. E a Bíblia, no meu entender, ela é inspirada por Deus, sem dúvida nenhuma, mas ela é feita por homens como tudo que é feito. Por exemplo, eu estou aqui agora, imagino que seja uma pessoa espiritual, falando coisas espirituais para vocês. Agora, não tem nada de mim? Nada do que eu estou colocando vem de mim? Há poucos dias, Jesus falou comigo que o trabalho que eu faço, metade ele participa, a outra metade sou eu que participo. E é fácil de entender isso. É muito fácil de entender isso. Eu não vim para cá obrigado. Eu não fui forçado a vir para cá. Eu vim porque quis. Essa é a minha parte. Depois, ao falar aqui, eu vou falar aquelas coisas que eu gosto de falar, da maneira que eu gosto. Essa é a minha parte. E Deus, em que parte que ele entra? Me inspirando a falar coisas que vão corroborar com a ideia master dele, com a ideia que ele tem de fazer as coisas. Mas quem vai estar falando? Eu. E se eu cometer erro de português? Sem problema. Deus não tem nenhum problema com o português. Mas eu tenho. E se eu cometer alguma gafe? Passar uma informação que eu não sei completamente? Ok. Esse filme que nós estamos fazendo, ou as lembranças de vocês, conterão uma informação importante, celestial, e um erro meu, de português ou de entendimento. Entende? E não deixará de ser uma obra de Deus. Entende como é feito? A ideia é que vocês saibam que, a despeito de todos nós sermos falíveis, todos nós termos os nossos erros, Deus se utiliza do que pode e do que damos em espaço, e do que é possível fazer. Então, é sempre a obra do possível. Nós sempre fazemos o que é possível. Então, as pessoas que nos antecederam, pessoas que às vezes a gente tem uma admiração gigante, eles também tinham suas falhas. E às vezes eram maiores do que nós. Eu nunca matei ninguém, mas Davi matou. Matou muita gente, não é? Eu nunca, graças a Deus, precisei matar ninguém. Mas a pessoa que eu acho lindo na Bíblia matou. Não é não? Hein? Milhões de pessoas, né? Muita gente. Deus falou que ele tinha muito sangue na mão. E, no entanto, Deus amava ele. Por quê? Porque Deus ama também criminosos, homicidas. Então, o que eu quero dizer com isso é que, a despeito de sermos falíveis, Deus está do nosso lado, mas a gente comete erros. Ok? E aqui tem erros de tradução. A pessoa que traduziu isso aqui, ele fez o que ele pôde, o melhor que ele pôde, mas não estava suficientemente bom. Então, como é que eu li isso aqui? Eu li assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Em hebraico, Yahvé, Roi, Lo, Erra, Erra, né? Essa primeira frase diz assim, ó: Yahvé. Algumas pessoas, os judeus, jamais falam essa palavra. Essa palavra é o nome, entre aspas, de Deus. Por que entre aspas? Porque a tradução desse nome, que também nós aprendemos errado, que é eu sou, na verdade é eu serei. E eu serei o que serei, é o nome de Jeová. Agora, imagina uma cena que você está num bar, lá, você é um comandante, tá para uma missão, foi lá uma missão, chamar alguém, e chama o seu soldado e diz assim: soldado, vai lá e chama aquele cara lá que eu quero falar com ele. E o soldado não te conhece direito, mas vê a sua patente, e diz assim: tá, o senhor quer que eu deva, qual o nome que eu digo para ele, né? Diz assim, ó, foi o capitão fulano de tal que chamou. Foi capitão, o capitão lá. O nome dele não é capitão, isso é só um título. E você vai lá e diz assim, ó, o capitão está te chamando lá, vai lá. Então qual é o nome desse soldado? Não se sabe.
Ele só usou a patente dele. E Deus só usou a patente dele. Portanto, o nome de Deus não se sabe ao certo. E também não se sabe dizer por quê. Porque a palavra Yahvé, que eu li aqui, é a coisa mais próxima do que se entende. Mas pode ser Havá, Yavá, Yav, Rav. Então é muito complicado, por quê? Primeiro que o hebraico não tem as vogais, Ayol. É só as consoantes. Então o nome dele é HVH. E como é que se lê isso? Se os judeus não falam. Não existe eu sou em hebraico. Como é que eu digo eu sou homem em hebraico? Ani, ish. E cadê o sou? Não tem. Ani, ish. Eu, homem. Atá, isha. Você é mulher. Só. Não tem o verbo ser ou estar. Por quê? Porque os judeus jogaram isso no lixo. Por quê? Porque eles não queriam falar o nome de Deus. Eles cismaram que o nome de Deus era tão de Deus, que ficava para Deus, ele que guarde para ele que fale o próprio nome lá, porque nós não falaremos. Né? Então, nós estamos falando sobre Yahvé, ou Javé, ou Javá, que é serei o que serei. Esse é um verbo no futuro. Então está escrito assim, Yahvé Roi. O que é Roi em hebraico? Amigo, pastor, senhor, condutor, companheiro, Roi. Então, ó, Yahvé Roi. Jeová, amigo. Jeová, companheiro. Ló, errar. O que é Ló? É não. Não faltará. Ó, Yahvé, Roi, Ló, errar. Jeová, amigo, não faltará. Não é as coisas não faltarão. É Deus não faltará. O amigo Jeová não vai faltar. Não vai falhar. Não vai deixar de estar presente. Então, quando eu leio da maneira que está escrito, o Senhor é meu pastor e por isso nada me faltará, isso é uma mentira. Porque Deus é meu companheiro há muitos anos. Eu sou de Deus desde 15 anos, quando me decidi por Deus. E faltou muita coisa. Passei muita fome. Tive muitos capotes na vida. Tive muitos casamentos que acabam. Muitos. A Adriana é a quarta esposa que eu tenho. Fiquei desempregado muitos anos. Faltou-me muita coisa. Então, a tradução desse versículo, dessa forma, me levou a acreditar esses anos todos numa mentira. Ou Deus não era meu Senhor e faltou todas essas coisas, ou ele estava errado. Esse versículo estava errado. Então, irmãos, olha só. Deus é um produto que promete não falhar com você. Deus é um ser que se promete, que promete a si mesmo, que não vai deixar você sozinho. É esse que esse versículo fala. Ele diz, ó, Eloí e Yahvé e Elohim é a mesma coisa. Eles falam Elohim para não falar Yahvé, porque eles não falam essa palavra nunca, né? Eles dizem Elohim, Roi, Ló, errado. O meu amigo, pastor, Jeová, não vai me faltar. O resto ele segue mais ou menos assim, me faz descansar. Então, o Senhor me leva a descansar em pastos verdejantes. Então, o que esse versículo ele quer dizer? Então, eu vou ler como está escrito mais ou menos em hebraico. Jeová, o meu amigo do peito, e amigo do peito também é pastor,
pastor é amigo íntimo. Roí significa amigo íntimo, amigo do coração, amigo próximo. Não é? Jeová, meu amigo íntimo, não me faltará. Me conduzirá a pastos verdejantes. Agora, o que Davi tinha em mente quando usava a figura de pastor para Jeová? Ele estava falando de si mesmo, da sua própria profissão. Ele sabia o que isso significava, porque ele trabalhava 8, 10, 15 horas por dia como pastor. Então ele estava falando de uma coisa que ele tinha excelência no conhecimento. É como se você, sendo mãe, diz assim: Jeová, minha mãe, minha amiga mais íntima, não falhará quando eu precisar dela. Então, do que ele estava falando? Daquilo que ele era, daquilo que ele sabia, daquilo que ele conhecia bem. Então, esses salmos, ele me leva a acreditar que Deus, ele nunca vai deixar nada faltar. Mas isso não é verdade. A vida tem altos e baixos, a vida tem aquisições e perdas, a vida tem conquistas e fracassos. A vida é assim. E é assim para tudo. Tudo que está vivo está debaixo de situações imprevisíveis. Pense numa árvore, pense num passarinho, pense num animalzinho, num gato, num cachorro, numa onça. A eles também falta coisas. Mas Deus não falta para eles. Eu tenho uma visão de que os animais que chegaram na ilha de Galápagos, Galápagos é uma ilha muito, muito distante do continente mais próximo, dias, meses de distância. E alguns animais sobrevivem para chegar lá, sobreviveram para chegar lá. E chegaram lá muito debilitados. E lá, por ser uma ilha muito distante do mais próximo continente que tem, eles acabaram não encontrando o mesmo tipo de ambiente que estavam acostumados no continente, de onde eles vieram, de onde eles procederam. E quase sempre tiveram muitas dificuldades e pouca chance de sobreviver. As árvores eram diferentes, as comidas eram diferentes, as sementes eram diferentes. E os evolucionistas, Darwin, por exemplo, disse que eles se adaptaram através de acasalamento. Então, eles foram se acasalando e o pescoço do animal que era muito curto para comer as frutinhas que eram muito altas, das árvores que eram muito altas, foi se esticando ao longo das eras e eles acabaram desenvolvendo lá naquela ilha pescoços maiores. A única coisa que desabona essa teoria é de que precisaria haver uma migração em massa e ter muitos elementos para que pela morte e adaptação eles fossem se reproduzindo o suficiente para gerar filhos com aquela mutação genética milhões de anos depois. Teriam que estar lá milhões de anos depois. E isso não aconteceu. Alguns animais eram quase únicos, uma espécie única. E como é que gerou uma espécie única? Então, na minha visão, o próprio Deus, Roí, amigo, pastor, né? Ele foi lá e ele mesmo fez as adaptações. Ele mesmo adaptou os animais que sobreviveram meses. Porque, imagina, o que tira um animal de um continente e leva para uma ilha? Tempestade. Quantos sobrevivem numa tempestade no mesmo galho? Às vezes um. Quantas tempestades tem? Às vezes uma vez a cada ano. Qual a possibilidade de um passarinho que se agarrou a um galho, ou subiu no galho, e ficou abrigado naquele galho e entrou o oceano afora?
e viajou milhões e milhões de quilômetros, meses, de chegar num ponto da ilha em que já tinha uma fêmea lá, ou já tinha milhares deles lá, por causa das tempestades anos antes, que sobreviveu e estava esperando uma fêmea. Essa história é muito complicada. Quantos passarinhos vivem juntos para que todos eles, numa canoa só, num barco só, num galho só, numa árvore só, chegasse lá 500? Então, essa história, quando a gente analisa, não dá para imaginar que ele sobreviva tempo o suficiente para se adaptar. Então, qual é melhor, mais fácil de pensar? É do Roí, do amigo, do pastor, do dono de todas as coisas, intervindo nos animais. Não é? Então, veja bem, ó, Deus é pastor, ele não nos falta na hora da necessidade. É isso que o Salmos 23 diz. O Senhor Jeová é meu pastor, é meu amigo íntimo e não me faltará. Me conduzirá a pastos verdejantes e águas tranquilas e renovará as minhas forças e me guiará por caminhos certos, assim como ele mesmo me prometeu. Veja como fica mais fácil de entender que, ainda que tenha uma tempestade, ainda que eu vá num galho, num tronco de pau, eu terei um destino, aonde quer que eu vá, ele estará comigo. Ele é o amigo Roí, que não me faltará de jeito nenhum. Não é? Por quê? Porque Yahvé, em hebraico, eu serei o que serei. Eu serei na sua vida. Eu serei o seu condutor. Eu serei o seu amigo. Eu estarei lá onde você for. Aonde você estiver. Há pessoas que têm medo de casar. Há pessoas que têm medo de começar um trabalho. Há pessoas que têm medo porque ele está numa situação, às vezes, confortável. Mas o que Jeová é? Aquele que estará, aquele que será. Ele estará lá. O mesmo Deus que me conduz até aqui, me conduzirá quando eu chegar lá. Me conduzirá na empresa nova. Me conduzirá na tarefa nova, na vida nova. Né? Então, irmãos, o Senhor nosso Deus, ele é o Deus do presente e o Deus do futuro. O Deus que nos atende aqui e nos atenderá no futuro. E ao longo do caminho, poderá faltar coisas. Poderemos ter necessidades. Poderemos chorar muitas lágrimas. Poderemos ter perdas. Por quê? Porque é natural que as pessoas sofram. A vida, ela é cheia de alegrias e tristezas. Não adianta a gente dizer que não é. Ela também não é só um vale terrível, escuro. Ela é também aquela campina verdejante onde o sol brilha. Não é verdade? A noite pode durar, o choro pode durar uma noite inteira. Pode. Mas a alegria vem pela manhã. O mal pode afligir você hoje. Mas amanhã ele vai embora. Deus, ele nunca deixará você ser tentado além das suas forças. Ele sempre vai abrir um sol bonito para você. Né? Por quê? Porque ele vai estar depois da tempestade. Se houver tempestade. Quando houver tempestade. Não é? Ele vai te conduzir a águas tranquilas, renovando as tuas esperanças e te guiando por caminhos que são certos. E quando isso vai acontecer? Por que isso vai acontecer? Porque Jeová, o amigo, ele vai estar lá. Ele é o Deus do lá. Ele é o Deus daquela época também. Ele está interessado em te socorrer lá também. Tá bom hoje? Ok. Beleza. Vai ser bom amanhã também. Ele vai estar com você amanhã. O Senhor Deus, ele é o pastor que vai te conduzir como um pastor conduz a sua ovelha. Adonai ro'i lo ihsar. Binot deshe yarbitzeni. Al me menuchot yinahaleni. נפשי ישובב,
ינחני במעגלי צדק למען שמו. גם כי אלך בגיא צל מוות, לא אירא רע, כי אתה עמדי. שבטך ומשענתך המה ינחמוני. תערוך לפני שולחן נגד צוררי, דשנת ושמן ראשי, כוסי רוויה. אך טוב וחסד ירדפוני כל ימי חיי, ושבתי בבית אדוני לאורך ימים.